Bom dia a todos, irmãos e irmãs da Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira e a todos vocês que estão nos assistindo agora por essa live. Hoje nós estamos no dia 19 de abril do ano de 2020. Esse é o horário da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui com a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E a lição que nós temos hoje é o Supremo Bom Pastor. Antes de mais nada, eu queria fazer uma oração a Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos nesta manhã. O Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas. Toma conta da nossa vida, toma conta, ó Pai, nessa escola bíblica dominical. Todos os irmãos que estão sintonizados conosco nesta manhã, recebam a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está chegando agora, sintonizado na nossa live da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista da editora Betel Dominical, com o tema esse trimestre sobre o livro dos Salmos. Nós vamos agora participar de alguns slides e eu vou narrando na medida que a gente for vendo os slides a lição de número 3. Saudar com bom dia você que está sintonizado conosco. Daqui a pouco, logo após essa ministração, eu queria que você estivesse ligado. Nós temos uma importante notícia a fazer aos irmãos. Mas agora vamos à palavra do Senhor, o Supremo Bom Pastor. Glória a Deus. Deus nos abençoe nesta manhã. Nós vamos estudar a palavra de Deus falando sobre o Supremo Bom Pastor. A paz a todos os irmãos e irmãs que estão assistindo conosco. Muita gente já aqui conosco. Eu vou pedir licença hoje da gente reduzir um pouco as chamadas dos nomes. Vou colocar aqui apenas os primeiros que estão na lista e depois a gente vai, com o decorrer do tempo, saudando a todos. Jairo Loureiro, obrigado Jairo, está assistindo. Eliette Teixeira, Regina Costa, Marcone Vieira Damasceno, irmão Marcone, Deus te abençoe, sempre sintonizado. Kátia Werneck, Elisama Damasceno, Regina Costa, Paulo Lima, Márcio Souza, pastor, Moisés Vitorino Bento, Josaí Joquibede, muita gente lá de Presidente Kennedy, Arthur Félix, Zenilda Pereira Gomes, lá de Santa Catarina, Itajaí, Paulo Lima, graças a Deus, Roseli Gomes, Esther Azeredo, pessoal todo da DCEP, André Luiz Fontes Porto, Rosemary Coutinho, Roseli Gomes, já falamos, enfim, muitos irmãos aqui sintonizados conosco esta manhã. Eu quero dar início aqui ao comentário da nossa lição de adultos, lembrando que cada faixa etária da escola dominical tem a sua própria revista. Mas nós estamos hoje falando nesse trimestre, aliás, hoje não, nesse trimestre nós estamos falando sobre o livro dos Salmos. Os Salmos é uma referência para a vida de adoração e vida de louvor do cristão. O livro dos Salmos é um livro que a gente tem para meditar, para entender mais a vida de quem quer adorar ao Senhor. A lição de hoje é o Supremo Bom Pastor. Lição número 3, o Supremo Bom Pastor. E a nossa lição está falando aqui do pastor, né? O pastor é uma figura muito conhecida na Palestina, e nós também sabemos alguma coisa, e vamos ver alguma coisa aqui do pastor.
Aí tivemos um flashzinho para você lembrar que o pastor é um cuidador de rebanhos, né? O cuidador de rebanhos, nesse caso aí, cuidador de rebanho de ovelha. O pastor que cuida do rebanho. E o texto de referência da nossa lição hoje está no Salmo conhecidíssimo nosso, Salmo 23. A Bíblia do culto e todas as Bíblias, claro, tem o Salmo 23 e muito conhecido nosso, desde a infância eu sei recitar esse salmo, acredito que muita gente também o faz. O Salmo 23, eu queria que você abrisse a Bíblia. Se você não tem Bíblia, abre aí o seu celular. Se você não tem celular, não tem Bíblia, ouça a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o salmo talvez o mais recitado, mais falado, mais comentado, mas que nos traz muitas e boas lições. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O texto áureo da nossa lição está no versículo número 1 do Salmo número 23. Diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E sempre nas nossas lições nós tiramos uma verdade para aplicar a nossa vida, nosso dia a dia. E a verdade aplicada é Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco todo o tempo. Essa é a verdade que nós extraímos da lição de hoje. Se a gente tivesse que parar a lição agora e falasse o que a gente tem como verdade aplicada, verdade prática, como a gente costumava dizer antigamente. A verdade prática é isso: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós e supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus por isso. Alguns objetivos a lição de hoje tem. Primeiro, é apresentar as características do bom pastor. O bom pastor, ele está no Antigo Testamento, mas ele já é um salmo que profetiza ou profetizava a respeito de Jesus, o bom pastor. Então, o primeiro objetivo da nossa lição é apresentar as características de Jesus, o bom pastor. Segundo, expor as necessidades da ovelha. A gente já sabe de antemão que as ovelhas são todos aqueles que estão no aprisco do pastor, todos aqueles que seguem o pastor. E terceiro objetivo é destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. E como introdução, a gente vai dizer o seguinte: o Salmo 23 é um lindo poema. Sim, todo o livro de Salmos é um livro poético, é um livro de cânticos. E o Salmo 23 revela a relação entre o pastor e sua ovelha. E a gente, como aplicação prática, diz que representa a relação entre o Senhor Jesus e aqueles que são seus discípulos. Essa é a finalidade da gente estudar um pouco mais o Salmo 23.
O ponto número 1 da lição é o pastor e suas ações. Nós todos sabemos que pastorear é um ato de atividade, é um ato que exige uma certa habilidade, né? O pastor, ele tem que ter um conhecimento prévio para lidar com o rebanho. Então, o pastor e suas ovelhas e suas ações. O pastor tem algumas ações. O pastor não é só para ficar, né, olhando o rebanho, então ele tem algumas ações e nós vamos ver esses objetivos aqui. O ponto número, aliás, ainda no ponto número 1, pastor e suas ações, nós vamos dizer que o termo pastor, então falando das ações do pastor, indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo-as às pastagens e de noite protegendo-as dos animais selvagens. Vê aqui o que o pastor faz basicamente: conduz e protege as suas ovelhas. E o salmista Davi, ao adorar o Senhor, ele compara o Senhor a um pastor. Ele compara Deus, ele compara o Jesus Cristo, que ele ainda não conhecia, mas está sendo profetizado, como um pastor, enunciando as suas ações. O Supremo Pastor é descanso nos momentos de perigo, é refrigério para a alma atribulada e está presente nas horas mais difíceis. Segundo ponto que a gente precisa observar nesta lição, além das ações do pastor, a necessidade das ovelhas. Ovelha é um animal muito dócil e tem hora que ela não tem muita ação, né? Ovelha não é aquele animal caçador, carnívoro, o animal mais manso. Ele precisa de alguém que o guie, precisa de um pastor para entender as suas necessidades e conduzi-las assim. Então, as necessidades da ovelha. O Salmo 23 não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. A gente já está fazendo aqui uma boa correlação do tema, né? O pastor é Deus e as ovelhas somos nós. No Salmo 23, ele também destaca as necessidades da ovelha. São 3 necessidades básicas que a ovelha tem. Primeira necessidade é proteção. Segunda é direção. E a terceira é provisão. Nós estamos na escola e eu queria que você agora, pelo menos mentalmente, repetisse isso. 3 necessidades da ovelha. Primeiro, proteção. Segundo, direção. E terceiro, provisão. Proteção, direção e provisão. Nós, como ovelhas do Senhor, precisamos de proteção, precisamos de direção e precisamos de provisão. Proteção. Não somos autossuficientes. Com proteção, nós temos que entender que nós não somos autossuficientes. Tem muita gente que acha que é, mas não é. Nós sempre precisamos de algo ou alguém, e precisamos muito mesmo do nosso pastor, que nos protege das horas difíceis, das horas amargas, das horas que não temos com quem falar, dividir, chorar. Então não somos autossuficientes. Nós necessitamos da proteção do Senhor. E o salmista está declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
não me faltará proteção nas horas que a gente se sente desprotegido. A gente está vivendo aí um período, né, de muita dificuldade no Brasil e no mundo, não é coisa local, e a gente sabe que tem hora que a gente precisa mesmo de uma proteção. A gente está fazendo, está andando, está caminhando, mas tem hora que a gente precisa de alguém para nos proteger. Toda ovelha precisa de proteção. Como ovelhas do Senhor, nós precisamos da proteção do Senhor. E o salmista declara no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Ele me dá proteção, nada me faltará. Segundo lugar, uma ovelha precisa de direção. A ovelha precisa estar bem direcionada. Ela não tem uma noção exata do caminho à frente. E os planos do Senhor são melhores do que os nossos, aplicando para a nossa vida. Nós somos ovelhas do Senhor. Precisamos de uma direção. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso o salmista diz no Salmo 23, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus nos dá a direção da tranquilidade. Eu sei que nesta hora tem muita gente intranquilo por algum fator na sua vida, ou até mesmo por causa da situação geral. Aonde nós vamos correr? Para que lado que nós vamos? Nós temos que estar primeiro sobre a proteção do pastor, que é Jesus, e estarmos recebendo a direção do pastor, que é Jesus. No mesmo salmo, o salmista diz, guia-me pelas veredas da justiça. Então a ovelha precisa de proteção. Em segundo lugar, precisa de direção. Em terceiro lugar, ela precisa de provisão. Provisão é aquilo que a gente precisa para se alimentar, para se vestir, é as coisas que consumimos, é as coisas que necessitamos para trabalhar, é a saúde, tantas outras coisas formam um conjunto que a gente chama de provisão. E a ovelha, ela precisa de provisão. E nós, como ovelhas do Senhor, precisamos também de provisão, de alimento sólido, alimento bom, alimento fresco. E olha o que o salmista diz no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim. É Deus que prepara as coisas para nós. Mesmo que a gente pense na nossa condição, na nossa intelectualidade, no nosso potencial, mas tudo isso vem de Deus. Ele é que provê todas as coisas. Preparas uma mesa perante mim. O salmista está falando de provisão de coisas materiais, sociais. Quando fala de mesa, está falando de um banquete, junto com pessoas. Ele está dizendo que é Deus que prepara essas coisas materiais e sociais. Mas também é Deus que provê o espiritual. Ele diz, unges minha cabeça com o óleo. Isso quer dizer que Deus, o Senhor Jesus, não somente nos prepara uma provisão material, mas Ele também nos dá uma provisão espiritual. Nossa cabeça está realmente protegida. Deus tem uma previsão para a nossa vida. Glória a Deus. O ponto número 3, aí é uma aplicação direta já de Cristo, o Supremo Bom Pastor. Jesus é o nosso pastor. Nós somos ovelhas de Deus. Nós não temos outro líder
melhor do que Jesus. Quando Jesus fala do pastor, lá aqui nos evangelhos, ele fala do bom pastor. E ele enumera algumas coisas que o bom pastor faz. Quando ele fala do bom pastor, é porque, na verdade, existem alguns pastores que não são bons pastores. A Bíblia classifica-os até como mercenários. Ou seja, gente que quer... Aí, no caso, como a gente está comparando Jesus, então tem Jesus, o bom pastor, e tem um inimigo que é o mercenário. Ele talvez ofereça até para guiar a vida de algumas pessoas em troca da vida, em troca da paz, em troca da estabilidade, em troca da vida eterna. Mas Jesus é o bom pastor. Ele faz as coisas com o sentido de fazer a bondade, de ser bom, de suprir as necessidades da ovelha. Necessidade de proteção, necessidade de direção e necessidade de provisão. Deus nos supre nessas três áreas. E Jesus é o bom pastor. Como bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se a gente está seguindo uma religião, se a gente está seguindo algo que a gente pense que está nos beneficiando, mas aquilo não está se doando por nós, não é o bom pastor. Que o bom pastor Jesus, ele dá a vida por suas ovelhas. Quando ele estava para ser crucificado, Jesus disse: ninguém me toma a minha vida, mas eu mesmo a dou. Jesus deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser suas ovelhas. Então, o bom pastor, Cristo, né, o supremo bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele também tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Nós somos castigados, ou teríamos que ser castigados, pelo pecado, que é uma sentença de Deus. E a sentença de Deus, ela é irrevogável. Diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, todo pecado traz consigo a pena de morte, morte espiritual, morte eterna. Mas o bom pastor, o que ele fez? Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos sob o domínio da paz. Por quê? Porque ele toma sobre o seu ombro, ele toma sobre as suas costas toda a condenação, todo o castigo. Então ele é o supremo bom pastor. Estamos falando de Jesus. E é interessante, a revista apresenta esse comentário, achei muito interessante, que ele, Jesus, o bom pastor, conhece a identidade, a individualidade e o a identidade, a individualidade, o temperamento e a necessidade de cada uma de suas ovelhas. Vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus nos conhece, sabe quem nós somos, ele conhece a identidade. Estamos falando de RG, de CPF, isso também ele conhece. Mas ele conhece muito mais do que isso. Ele nos conhece antes mesmo de sermos formados. Quando nós tínhamos o nosso corpo informe. Antes de virmos à luz, ele já nos conhecia. Então, o bom pastor conhece a identidade, mas não só a identidade, como assim, ele é brasileiro, ele é ser humano, ele é da DICEP, não, mas ele conhece a individualidade. Mesmo ele tendo muitas ovelhas, mas a Bíblia diz que ele chama cada uma pelo seu nome.
Jesus nos conhece individualmente. Fica tranquilo, você é ovelha de Jesus, ele sabe quem você é e ele te conhece individualmente. Antes que alguém faça aí uma pesquisa sobre quem é você, ele já te conhece e te conhece pelo nome. Você se lembra daquele fato de uma pessoa que estava em cima de uma árvore para ver Jesus? E quando ele pensava que não, Jesus olha para cima e fala o nome da pessoa, diz: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus sabia a identidade e a individualidade de Zaqueu. Jesus conhece a nossa identidade e a nossa individualidade, como nós somos. E mais, conhece o temperamento. Jesus conhece o temperamento de cada um de nós. Às vezes nós nos surpreendemos com as pessoas, convivemos com elas muito tempo em sociedade, na igreja, sei lá onde possa acontecer a convivência, mas às vezes a gente se surpreende porque na intimidade ou na forma mais restrita de se relacionar, a gente descobre um temperamento que a gente não conhecia. Mas o bom pastor, Jesus, conhece a nossa identidade, conhece a nossa individualidade, conhece o nosso temperamento e, por fim, conhece a nossa necessidade individual. Coletiva também, sabe que todos precisamos de saúde, todos precisamos de paz, mas a necessidade individual de cada ovelha. É como se eu visse aqui, criasse na minha mente uma cena de um pastor lá na Palestina, na porta de entrada do seu redil, olhando ovelha por ovelha. Passa uma, ele põe a mão sobre ela, ele acaricia ela, ele sente ela, ele sabe se ela está doente ou não está doente, se ela está nervosa ou está calma, se ela está deprimida ou não, se ela é assim mesmo, diferente da outra. Uma pula mais, a outra mais quietinha. Deus conhece todas as coisas. Jesus, o nosso pastor, conhece as nossas características, nossa identidade, nossa individualidade, o nosso temperamento e a necessidade de cada um de nós. Ele, Jesus, nosso bom pastor, não restringiu sua mensagem apenas aos judeus. Ele veio, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele disse que tinha ainda outras ovelhas que não eram do seu aprisco, e ele convida todas para o seu aprisco. E aí nós aprendemos essa lição maravilhosa, que a igreja do Senhor Jesus é o aprisco de Jesus. A igreja, ela é inclusiva, ela inclui pessoas de todas as raças, nacionalidades. Os judeus pensavam, logo após Jesus ter sido crucificado, ressuscitado, ter sido formada a igreja, os próprios crentes judeus pensavam que a igreja ficaria restrita aos judeus. Mas Jesus não veio só para os judeus. Jesus veio para todos os demais. Ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Estava falando com os judeus, porque os judeus achavam que eles eram o único povo que teria direito à salvação. Jesus disse: não, ainda tem outras ovelhas. Você conhece alguém que não se professa cristão? Não desista dele, não cele o destino dele, que Deus não selou. A
gente às vezes olha para a pessoa, mas fulano vai para o céu, vai para o inferno. Olha, Jesus disse, ainda tem muitas ovelhas que não estão no aprisco, mas ele vai buscar. Jesus é o bom pastor. Ele não restringe a sua convivência apenas com as ovelhas que estão agora, mas ele convida as outras ovelhas para entrarem no seu aprisco. Todos que nele creem também serão suas ovelhas. Aquele parente que você acha que nunca vai se converter, não desiste dele não. O seu filho que talvez esteja em um caminho errado, não vou dizer que caminho, que eu também não sei, mas talvez, é um pensamento. Não desista dele. Ele também é uma possível ovelha do Senhor. Não desista. Não desista. Todos aqueles que nele creem também serão suas ovelhas. Nós vamos concluir essa linda mensagem que está na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o Supremo Pastor, o Supremo Bom Pastor, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do Bom Pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e à sua direção. Para fechar, lembrar a presença de Jesus no livro dos Salmos, o nosso bom pastor. No Salmo número 4, verso 8, Cristo é a nossa segurança. Depois você pega a sua Bíblia aí e leia esses textos, leia o contexto, não só o versículo, mas o Salmo todo. É muito bom para a nossa meditação, nosso enlevo espiritual. Salmo 91, versículos 1 e 2, e diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e Cristo o nosso refúgio. Isaías capítulo 53, Cristo o ferido de Deus. Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18, Cristo o bom mestre. João capítulo número 10, talvez esse seja um texto que você precise ler e parar um pouco mais, aprofundar. É Cristo, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E 1 Pedro capítulo 5 e versículo número 4, Cristo, o sumo pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo